Olá pessoal, meu nome é Agatha, sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre pronomes, né? Que são os pronomes em inglês. Então nós iremos falar sobre um pouquinho de cada um deles, né? A classificação, o uso com exemplos também e depois tem alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo. Então vamos lá. O que são os pronomes, né? Então, os pronomes em inglês, eles são utilizados para substituir um substantivo ou uma frase nominal, evitando assim, consequentemente, repetições desnecessárias nas orações. Além disso, existem diferentes tipos de pronomes e cada um tem uma função específica, né? Uma função para ser utilizada em específica situação. Entre eles existem os personal pronouns, subject and object, possessive, demonstrative, reflexive, indefinite e relative. Então nós temos esses tipos de pronomes, né? A classificação dos pronomes, para facilitar o estudo dos pronomes, podemos dividi-los segundo a função que eles exercem nas frases. Então, primeiramente, é bom lembrar que o pronome ele substitui um substantivo ou uma frase nominal, isto é, um substantivo acompanhado por outras palavras que acrescentam e modificam seu sentido original. Então, o substantivo ou a frase nominal podem aparecer em diferentes posições na oração, na frase, ocupando diferentes funções sintáticas. Então, pela posição, função sintática, nós temos os personal pronomes, que eles têm função de sujeito e objeto. Para indicar posse, nós utilizamos os possessive pronouns, mas se apontarmos para algo, devemos usar os demonstrative pronouns. Por outro lado, os reflexive pronouns, eles enfatizam o sujeito da oração, e os relative pronouns são utilizados para ligar duas orações. Então, se você não quiser identificar algo ou alguém, você poderia utilizar os indefinite pronouns. Ou seja, a função de cada um deles é bem parecida com a função dos pronomes em português, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada classificação, cada um desses tipos de pronomes. Para começar, nós temos os personal pronouns. Eles são subdivididos em sujeito, que é o subject, e objeto, que é o object. Perdão. Os personal pronouns, eles se diferenciam, sobretudo, pela posição, função sintática, que eles ocupam na frase. Por exemplo, os subject pronouns, eles antecedem o verbo principal da oração e possuem a função de sujeito. Enquanto isso, os object pronouns aparecem depois do verbo principal e têm a função de objeto da oração. Então, observe os exemplos, a seguir. Nós temos sujeito, mais verbo principal, mais objeto. Nosso sujeito, Marta, loves ice cream. Então, loves é o verbo principal, ice cream é o nosso objeto. O sujeito mais o verbo principal mais o objeto. She loves it. Então, nós podemos ver que o she
Neste caso, é um pronome pessoal, sujeito, né? Um personal pronoun, pois ele vai substituir o sujeito Marta. E it é o pronome pessoal objeto. Então, os pronomes podem sim substituir os objetos da oração e o sujeito da oração. Temos outro exemplo. Ó. My umbrella has a different color. My umbrella é o sujeito da frase. Poderíamos substituí-lo pelo pronome pessoal, sujeito it, que corresponde à terceira pessoa do singular e é uma coisa, objeto. Portanto, não podemos utilizar he ou she. Então, nós utilizamos, né, quando queremos nos referir a coisa ou objeto, utilizamos it. Então, ficaria it has a different color, né, no lugar de my umbrella, meu guarda-chuva. Outro exemplo, né? Julia gave the toys away. Julia deu os brinquedos. She gave them away. Ela os deu. Então, she é o pronome pessoal, né? Personal pronoun, que substitui Julia. E them é o pronome pessoal objeto. O object personal pronoun, que substitui the toys. Aqui nós temos, né, os possessive pronouns, que é outra classificação dos pronomes. Então, os possessive pronouns, eles substituem um substantivo, né, ou uma frase nominal, acompanhado por um adjetivo possessivo na oração. Embora os possessive adjectives não sejam gramaticalmente um pronome, é bem comum que livros de língua inglesa coloquem os dois juntos, por ser um meio de facilitar a aprendizagem. Além disso, os possessive pronouns eles indicam propriedade ou posse de alguma coisa. Por exemplo, nós temos o sujeito, o verbo principal, mais o objeto. My cat broke my vase. Então, my vase é o objeto da frase. E ele é constituído por um adjetivo possessivo, o my, e um substantivo vase. Então, poderia ser substituído por um possessive pronoun. Então, ficaria o sujeito mais o verbo principal mais o objeto, né, com a substituição my cat broke mine. Neste caso, pelo contexto, sabemos que mine está substituindo my vase, portanto, também depende bastante do contexto. Também há os reflexive pronouns. Eles são utilizados, né, com o objetivo de fazer referência ao sujeito ou ao objeto de uma oração. Eles podem ser utilizados também para enfatizar o sujeito. Por exemplo, quando acompanhado pela preposição by, que é por, o reflexive pronoun indica que algo foi feito pela própria pessoa, sozinha. Então, aqui temos alguns exemplos, né? He is only 8, but he can cook pasta by himself. Ele tem apenas 8 anos, mas ele consegue cozinhar macarrão sozinho. Neste caso, by himself não está substituindo nada na oração. No entanto, indica que o sujeito da frase fez algo sozinho. Então, o by himself, ele se refere, ele enfatiza e faz referência ao sujeito que é he. Don't use this knife, you can cut yourself. Neste exemplo, o reflexive pronoun faz referência ao sujeito da frase também. You, né? Ao sujeito you. Temos também os demonstrative pronouns, que
E em inglês, os pronomes demonstrativos não substituem nenhuma palavra da oração. São utilizados sozinhos, ou seja, não precisam acompanhar nenhum substantivo para ter sentido completo. Sua função é a de apontar e indicar alguma coisa. This is my friend Paula. Just belong to me. Então, esta é minha amiga Paula. Aqueles me pertencem. Então, ele vem sozinho, com única função de mostrar algo. Apontar e indicar algo. Veja que nesses exemplos, o contexto ele deve ser levado em consideração. Quando apontamos para algo, esse algo que estamos apontando deve estar claro para nosso interlocutor, para fazer sentido. Ou seja, tudo depende do contexto também, pois a pessoa com quem você está conversando, está falando, ela deve ter acesso, né, deve ver o que você está apontando para poder entender. Como estamos indicando algo em inglês, os pronomes demonstrativos são classificados segundo a especialidade e o número. Quando o sujeito está próximo da coisa referenciada, utilizamos this, singular, ou theirs, no plural. Se ele está distante, devemos utilizar that, no singular, ou those, no plural. Também há os relative pronouns, que eles são utilizados com o objetivo de fazer referência ao substantivo ou frase nominal da oração principal. Observe alguns exemplos, né? The book that she read to us is full of tragedy. O livro que ela leu para nós está cheio de tragédia. Chimamanda is the author whose books are inspiring kids all over the world. Chimamanda é a autora cujos livros estão inspirando crianças em todo o mundo. Então, os relative pronouns, tanto no primeiro exemplo, né, o that, que significa que, e no segundo exemplo, o whose, que significa cujos, eles fazem referência ao que foi citado anteriormente. Os exemplos indicam que os relative pronouns relacionam-se com os substantivos já citados, né? O primeiro caso foi o book, que é o livro, e o segundo caso é Chimamanda, né, que é o sujeito. Também temos os indefinite pronouns, que na língua inglesa eles não fazem referência a alguma coisa especificamente. Pode-se falar de algo ou alguém sem ser preciso. Em número reduzido, esses pronoms são essenciais na aprendizagem do idioma. Aqui temos alguns exemplos de uso. I can see anything without glasses. Eu não consigo ver nada sem óculos. I bought you something that you like. That you will like. Comprei algo que você gostará. Ou seja, eles são utilizados de forma generalizada, né? Sem especificar algo. Então, o anything para nada e o something para algo. Pessoal, esses foram os conteúdos, né, sobre os pronouns, que são as classes de pronomes, né, a classe gramatical dos pronomes em inglês. Então, vocês puderam ver situações de uso e exemplos com cada um dos pronomes. E agora terão alguns exercícios para vocês resolverem. E eu volto fazendo a resolução comentada de cada um deles.
Bom, pessoal, então já deu um tempinho, né, para vocês pensarem um pouco sobre essa questão. Então vamos lá. Os adjetivos possessivos, né, os possessive adjectives, são palavras que têm a função de modificar um substantivo, como a gente já viu, indicando propriedade ou posse. Em todas as frases a seguir, há um adjetivo possessivo, exceto letra A, when a car hit her. Letra B, was only 17 when she lost her leg in a road accident. Letra C, she was going to a training session at the swimming pool on her motorcycle. E letra D, her leg had to be amputated at the knee. Então, dentre todas essas opções, né, a que não apresenta um, um pronome possessivo, né, um possessive pronoun, é a letra A. Porque her, neste caso, né, que está na letra A, é um pronome pessoal objeto, né? No segundo, na segunda, né, letra B, o her ali está se referindo à posse. No terceiro, o her também está se referindo à posse, né? E na D, que é a quarta, também o her se refere à posse, exceto na letra A. Então vamos para o próximo. Bom, pessoal, in the picture 3, the pronoun that could have been omitted without a change in meaning. Mark the alternative in the which that cannot be omitted. Então nós temos a alternativa A. I didn't realize that Mafalda had gone to hospital. Letra B. Mafalda is the girl that suffered an accident. Letra C. Mafalda thinks that she's in trouble now. Letra D. Everybody knows that being in hospital can be hard. E letra E. The truck driver never thought that he could run over someone. Então, dessas alternativas, né, a que
o pronome that, né? Ele é um pronome relativo, ele não pode ser omitido, é a alternativa B, pois se trata de um pronome relativo que conecta duas orações. Sem o pronome that, a segunda oração estaria incompleta, né? Se nós dissermos Mafalda is the girl, suffered an accident. Falta o that para ligar as duas orações. Portanto, a resposta correta é a letra B. Bom, nesse próximo exercício, in the sentence, all over the globe are historical mysteries left to us by the ancient world. The word us is A. A personal subject pronoun. B. A personal object pronoun. Letra C. A possessive adjective pronoun. E a letra D. None of the above, né? Nenhuma das anteriores. Então, the word us é letra B. A personal object pronoun. Então, é o objeto do verbo, né? Então, tá cumprindo função, cumprindo papel de objeto do verbo. Portanto, a alternativa correta é a letra B, né? A personal object pronoun. Bom, no próximo exercício, né? Nós temos check the correct alternative.
Perdão. Então, na letra A, is there? Temos como opção 1. Anyone else. 2. Anybody. 3. Anything. You want to know. Is there anyone else you want to know? Is there anybody you want to know? Is there anything you want to know? Na letra B nós temos Anybody likes her. She isn't trusty. Or anywhere likes her. She isn't trusty. Nothing likes her. She isn't trusty. Temos 3 opções também. E na letra C, Will anywhere take these boxes, please? Will anybody take these boxes, please? Or will anything take these boxes, please? A resposta correta para o primeiro é Is there anything you want to know? Para a segunda, que é a B, é Anybody. Anybody likes her. She isn't trusty. E a letra C, Will anybody that take these boxes, please? Então, essas são questões com os pronomes indefinidos, né? Então, no primeiro nós temos alguma coisa, no segundo nós temos alguém e no terceiro também alguém. A próxima questão, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, nós temos uma questão, uma lacuna, também é um pronome indefinido. Carries a red date faster than an aspirin. Então, a opção A, nothing. Opção B, none. Opção C, nobody. Opção D, somebody. E opção E, anybody. E a alternativa correta é a alternativa A, né? Nothing. Então, nothing cures a headache faster than an aspirin. Nada cura uma dor de cabeça tão rápido quanto, né, a aspirina, quanto uma aspirina. Bom, pessoal, esses foram os exercícios, né, sobre os pronomes. Então, aqui vocês puderam ver, né, ter acesso ao conteúdo de pronomes. Então, vocês viram os pronomes personal, né, que são os pronomes pessoais, demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, né? E também puderam ver situações de uso e exemplos de uso dos pronomes na fala e na escrita, né? Na gramática e na fala. Então, percebam como os pronomes são importantes, assim como no português, também em inglês, né? Porque além de
serem importantes para conhecimento próprio, eles são importantes para você se situar no discurso, né, quando está conversando com outra pessoa. Portanto, os pronomes são de grande importância. Então, é sim necessário aprender e entender a função de cada um deles. Essas são as referências utilizadas para a elaboração da aula e espero que vocês tenham conseguido compreender todo o conhecimento e o conteúdo proposto de hoje. Muito obrigada pela atenção.